Olá, amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. E essa pergunta para mim foi muito interessante. Na hora que eu vi essa pergunta, né, na internet, assim, eu fiquei intrigada com aquilo, né? Eu falei assim, nossa, é verdade, é um caso de se pensar, né? E essa pergunta que eu vou fazer para vocês, se vocês quiserem até entrar um pouquinho na brincadeira para ficar um pouquinho mais descontraído, vocês podem colocar aí a resposta aí embaixo e eu vou aceitar com todo carinho. A pergunta é o seguinte: se vocês pudessem comer a sua própria palavras, você seria o quê? Nutrida ou envenenada? Gente, é uma pergunta bem forte, né? Então, o que eu quero passar para vocês hoje é que a gente tem que começar a analisar o que a gente fala por aí. A gente tem aquela história, né, que fala, aquela língua, né, aquela língua de cobra, né, aqueles comentários que a gente escuta por aí, né? A gente tem que controlar a nossa língua, a gente tem que saber o que a gente fala, a gente tem que pensar antes de falar, né? Pra gente ver se realmente a gente está sendo correto, né? Em falar alguma coisa para alguém, né? Seja um conselho, seja até mesmo na hora de uma discussão, alguma coisa assim, pra gente não magoar o próximo e até mesmo a gente não ficar mal com a gente mesmo, né? Então, comece a perceber. Então, gente, comece a perceber as suas palavras, comece a analisar as suas palavras. Porque a gente tem mania de falar pelos cotovelos, né? Todo mundo fala pelos cotovelos, eu falo pelos cotovelos, todo mundo fala, né? Só que a gente não pensa para falar. A gente vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e quando a gente vai falando, vai soltando algumas coisinhas aí, né, que não são agradáveis, né? Às vezes só vai saindo coisas desagradáveis e às vezes não, né? Depende. Mas a gente tem que sim controlar o que a gente fala, né? Por isso que a pergunta é um pouquinho meio forte, porque fala assim, né? Se a gente comesse a nossa palavra, dependendo do que a gente fala para as pessoas e a gente comer aquilo que a gente falou para aquela pessoa, será que a gente ia estar envenenada com aquela situação, com aquilo que a gente falou, ou a gente ia estar nutrida, bem, feliz, né? Então a gente tem que estar analisando, né? Percebendo o que a gente fala, né? Pensar antes de falar, né? Até mesmo em relação se você escuta uma pessoa falar mal de uma outra pessoa, né? Não vai acreditando em tudo que falam, né? A gente tem que analisar, falar assim, pô, peraí, né? Mas essa daí tá falando assim, assado, mas eu não conheço a pessoa. Eu também não vou julgar a pessoa só porque eu ouvi, né? A gente não pode fazer isso. Porque você nem. A gente não pode julgar. Quem julga, né? Somente é Deus, né? E mesmo assim é preocupante, né? Porque eu fico preocupada, né? Se quando eu chegar lá na hora e Deus me julgar pelas coisas que eu fiz. Então a gente tem que se preocupar nessas situações. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E é uma coisa que eu quero deixar para vocês nesse vídeo, né, para terminar. Tomem cuidado, gente. Tomem cuidado no que você vai falar. Tomem cuidado até mesmo do que você vai ouvir, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.